Glória a Deus. Queridos, o tema dessa palavra, como falei, é propostas perigosas. E a nossa vida cristã, ela é uma vida, preste atenção, não se distraia com nada que está acontecendo, só preste atenção aqui, por favor. A nossa vida cristã, quando nós... Não, é o que eu vou falar agora. Quando nós começamos a nos posicionar, quando nós começamos a nos firmar, nós começamos a passar por algumas lutas, por algumas dificuldades. Quando nós estávamos no mundo, a gente não tinha algumas certas situações que aconteciam. Mas quando nós começamos a vir para a casa do Senhor, começamos a nos firmar, a vir assiduamente para os cultos, estarmos presentes, começarmos a ter uma vida santa, uma vida íntegra, a gente começa a passar por algumas situações. Vocês estão prestando atenção? Amém? Nós chamamos, quando lidamos com isso, de retaliações, lidamos com ataques espirituais. Imagina, você, quando estava no mundo, você não trazia nenhum tipo de prejuízo ou qualquer desvantagem ao inimigo das nossas almas. Mas a partir do momento que nós nos firmamos na igreja, ele perdeu um adepto, você foi retirado do Egito, da Babilônia, das trevas, e agora está na luz. Então, ele começa agora a ter um incômodo com isso. E ele vai nos atacar, ele vai tentar nos intimidar. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O jogo do Satanás e do inimigo das nossas almas é um jogo psicológico. Começa na nossa mente, querendo nos desestabilizar, querendo nos fazer perder o foco, nos paralisar. Muitas das vezes olhar para as coisas, para as circunstâncias, para os erros, para os problemas. Tem tanta coisa boa na igreja, mas também tem situações complicadas. E o diabo faz nós olharmos só para as situações difíceis, complicadas, jogando na nossa mente setas. Lá em Efésios 6, a partir do verso 10, Paulo começa a trazer, se descortinar para nós, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades e forças espirituais do mal. E muitas das vezes nós queremos travar uma luta física. Parece que a nossa luta é contra o patrão, é contra o cônjuge, é contra o irmão da igreja, e não é. A nossa luta é de ordem espiritual. E quando não sabemos lutar essa luta, ou não temos esse discernimento espiritual, esse feeling espiritual, a gente acaba tomando algumas atitudes, ou acaba entrando dentro desse jogo psicológico. O jogo do Satanás é psicológico, é na nossa mente. E ele vai fazer de tudo com essas propostas perigosas, como vamos ver hoje, para tentar negociar algumas coisas conosco. O diabo foi o primeiro intérprete da Bíblia. Você vai ver isso lá em Gênesis, no Jardim do Éden, onde a serpente começa a jogar dúvidas em Eva. Ele foi o primeiro intérprete, jogando confusão mental, jogando dúvidas. Então, o fato é que nós vivemos uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Se você ainda não tem ideia disso, eu quero te dizer hoje, nós vivemos uma luta espiritual, querido. Enquanto nós estamos tentando progredir com o culto, progredir em ter uma vida santa, íntegra, andar dentro de princípios espirituais, há forças espirituais tentando nos influenciar para irmos para um outro caminho, para seguirmos outras veredas. A gente vê muito nos filmes, até mesmo desenhos, diante de uma encruzilhada, diante de uma decisão, sempre aparece um anjinho do lado e um diabinho do outro, não é assim? Jogando ideias, dizendo faz isso, faz aquilo. Nós chamamos isso de influências espirituais.
Nós sofremos essas influências espirituais. O texto de Efésios 6 diz que o inimigo das nossas almas lança setas malignas sobre a nossa mente. Quantas vezes nós iniciamos o nosso dia legal, bem, e de repente surge uma confusão, surge uma discussão, surge uma situação que tira o nosso ânimo de vir para a casa do Senhor, tira o nosso ânimo de ter uma leitura bíblica, um tempo de intimidade com Deus. Nós perdemos e entramos dentro desse jogo, porque não entendemos Ele, porque não conhecemos Ele. É necessário conhecer essa libertação que cada um de nós ainda está passando. Pode ser uma libertação realmente espiritual, uma libertação emocional. Talvez você ainda é afligido por ansiedade, sei lá, por depressão, síndrome de pânico, e você vive ainda necessitando dessas libertações espirituais, emocionais, por que não financeiras? E essas lutas, querido, quando nós nos firmamos, vai haver esse contraponto. Imagina, você está avançando e a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós avançamos, vamos dando passos, vamos conquistando os territórios espirituais. Como preguei sobre Jabez, os nossos espaços vão sendo alargados e a gente vai conquistando coisas espirituais. Mas esses territórios antes ocupados, você acha que quem estava lá vai ficar feliz, contente, satisfeito? Não! Então nós viveremos essas lutas, essas dificuldades. 1 Pedro 4, verso 12, olha o que diz, se você quiser abrir sua Bíblia. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha o que Pedro está dizendo para nós. Amados, não estranheis a prova, como se coisa estranha acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pastor, então quer dizer que quando eu começo a me firmar, a me posicionar, eu vou viver lutas espirituais? Sim. Mas quando nós estamos vivendo esse tipo de lutas espirituais, é porque nós estamos fazendo as coisas certas, é porque nós estamos no caminho correto, é porque nós estamos retirando toda a sujeira, retirando todo o sedimento errado das nossas vidas, dos cômodos da nossa vida, removendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor, fazendo limpeza nas nossas almas, nos nossos corações, removendo os rancores, removendo os ressentimentos. É como se nós estivéssemos fazendo uma grande limpeza numa casa, querido. A gente começa a fazer essa limpeza em nós, e é uma limpeza muito demorada, a ponto de a Bíblia dizer que só seremos perfeitos quando o perfeito se manifestar. Viveremos essa luta espiritual de forma constante, mas à medida que deixamos de ser neófitos espirituais e não nos alimentamos mais de leite, mas agora de alimentos sólidos, firmado na palavra, firmado em princípios espirituais, tendo discernimento espiritual, nós caminhamos, nós avançamos, nós já sabemos administrar essas lutas e essas situações, essas coisas estranhas que acontecem conosco. Quantos de nós já passamos por isso? É uma coisa estranha. Que coisa estranha aconteceu aqui? Mas, queridos, não que isso, vocês não se admirem com isso. Nós precisamos ter só esse discernimento para que nós não brigamos, ou não discutimos, ou não trocamos farpas com quem realmente não está por trás disso. Precisamos ter essa sabedoria, esse senso. De fato, coisas estranhas acontecem quando nós não temos esse discernimento espiritual, quando estamos começando essa caminhada espiritual.
Como vocês sabem, eu nasci na fé, então eu já tenho muitos anos de fé. Eu já passei por muitas situações, por muitas coisas, ajudar estranhas. Mas ao longo do tempo, o Senhor vai nos dando esse discernimento, o Senhor vai nos mostrando que há uma batalha, há uma luta ali. Querido, para ter um culto desse, há uma luta. Nós temos que estar em santificação, nós temos que estar em oração. Você vai ver que nós estamos, eu tiro o meu domingo muitas das vezes para estar refletindo sobre a palavra, estar em busca, porque é uma luta espiritual, uma luta entre a luz e as trevas. Você venceu uma luta espiritual para estar aqui. Talvez vários pensamentos vieram na sua cabeça de você não vir hoje para o culto. Talvez você assistiu online, ou talvez por uma ou outra situação que aconteceu. O fato é que isso vai acontecer e nós precisamos romper essas barreiras. Porque quando a gente vem para o culto diante de momentos assim, é porque Deus tinha muitas vezes algo para nos entregar, algo para falar conosco. Efésios 2:3 diz: e éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, querido. O próprio Davi lá no Salmo 51 diz que ele foi concebido em pecado, ele foi gerado em pecado. Queridos, nós herdamos dos nossos pais adâmicos essa natureza pecaminosa. Então, como Paulo diz a Efésios, nós éramos filhos da ira. Colossenses 1:13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos tirados do Egito, arrancado das mãos de Faraó, que representa o inimigo das nossas almas. Moisés, como a tipologia de Jesus, o nosso libertador, o nosso legislador, chega lá e arranca de nós desse domínio das trevas. O povo estava escravizado no Egito, querido. O povo estava escravo mais de 400 anos no Egito. Precisamente 430 anos a qual eles estavam escravizados. Quantos de nós escravizados em vícios, em pecados, em situações? E aí Deus levanta Moisés como uma figura de Cristo, porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus, querido. Todo o Velho Testamento. Então nós vimos Moisés é levantado, e Moisés começa no texto que lemos, chegando com Arão. Arão era o seu interlocutor. Então vai Moisés e Arão, chega para Faraó e diz: Faraó, Deus mandou que você liberte o povo dele, deixa o povo dele ir. E Faraó faz pouco caso disso, querido, porque não é fácil arrancar alguém das trevas e trazer para a luz. Nós, durante esse ano, que estaremos fazendo ações sociais, que estaremos evangelizando, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que estar revertidos, nós temos que ter autoridade, nós temos que ter unção, querido, porque nós passaremos talvez por diversas outras situações, que se não estivermos preparados, nós podemos ser envergonhados. Faraó dificultou a saída do povo. Faraó disse: não, eu não conheço Deus, não. Olha, vocês estão distraindo o trabalho deles. Nos versos seguintes vai dizer, sabe o que acontece? O trabalho que já era muito, Faraó manda aumentar o trabalho. Manda aumentar. Você pode ver aí nos versos seguintes, verso 9: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, não dê ouvidos a palavras mentirosas. Então nós nós recebemos uma semente da palavra de Deus, e o Senhor começa a nos atrair para nos retirar das trevas e nos trazer para a luz, e nós queremos vir para essa luz, nós queremos ter uma vida consoante os princípios do Senhor. Aí o que o diabo faz? Agrava o serviço sobre nós, aumenta os açoites, aumenta as dificuldades, para dificultar.
dificultar nossa caminhada, para fazer com que retrocedemos, para fazer com que paremos, para fazer com que ficamos paralisados. É isso que ele faz, agrava o serviço. E Moisés, ele insiste, porque aqui há uma tipologia clara. Egito significa o mundo, Faraó significa o diabo, Moisés significa Jesus, e o povo de Deus ali significa eu e você aqui. Essa tipologia é muito simples e muito clara. Moisés é enviado, assim como Jesus, para nos libertar, para nos retirar do mundo, retirar dos vícios, retirar das concupiscências e nos trazer para a luz. A mensagem de Moisés é: deixe o meu povo ir. E Faraó não aceita. Faraó não aceita isso. E a partir daqui nós vamos acompanhar essa luta espiritual. Como o diabo, e como acontece aqui, o Faraó começa a dar propostas, fazer propostas perigosas, para que haja essa negociação. E nós vamos ver como isso se aplica muito bem nos dias de hoje. Eu digo muito aqui nessa casa: nós não devemos negociar com o diabo. Nós não devemos abrir conversa com o inimigo das nossas almas. Ele é persuasivo. Ele tem um alto poder de convencimento. Para você ter ideia, quando ele desce do céu, a Bíblia diz que ele leva 1/3 dos anjos. Olha o poder de convencimento de um anjo ser convencido a agora se tornar um demônio. E às vezes nós estamos negociando, conversando, abrindo rodadas de conversa com o diabo. Se fizermos isso, nós iremos cair no papo dele. 2 Coríntios 2:11, abre aqui por favor. 2 Coríntios 2:11, olha o que Paulo está dizendo de novo. Olha o apóstolo Paulo dizendo: porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está dizendo: não ignorem as armadilhas do inimigo, não ignorem as propostas perigosas dele. E ele começa a trazer propostas. Vamos abrir agora Êxodo 8, fica com a sua Bíblia aberta. Êxodo 8:25, primeira proposta de Faraó. Êxodo 8:25. Se você está com a sua Bíblia, pode folhear e achar, para você ter essa vivência aí. Êxodo 8:25 diz: chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. A primeira proposta de Faraó é: não vá, fique, sirva a Deus aqui mesmo. Olha que proposta perigosa e ardilosa. Não vá, levante altares para o seu Deus aqui mesmo, sirva a Deus aqui mesmo. A princípio pode parecer uma proposta simpática, uma proposta acolhedora, mas em volta dela tem uma armadilha. Em volta dela tem um ardil. O diabo é sutil, e ele até hoje, querido, usa essa mesma estratégia, induzindo as pessoas a pensar que podem adorar a Deus sem sair da escravidão do pecado, que podem entrar para a igreja sem romper com os esquemas do mundo, que podem colocar uma máscara de santidade sem mudar de vida. Não vá, sirva a Deus aqui mesmo. Fique no Egito e sirva no Egito mesmo. Não precisa você ir. Nós não podemos nos tornar cidadãos do céu sem um novo relacionamento e nascimento, querido. Não pode. Nós não podemos ficar dentro do Egito e achando que no Egito estamos servindo a Deus. Precisamos romper, precisamos sair. Faraó está propondo uma religião sem vida, um ritual sem conversão, uma aparência.
sem um novo nascimento. A primeira proposta de Faraó foi: você não precisa de uma igreja, sirva a Deus no mundo mesmo, sirva a Deus na sua casa mesmo, sirva a Deus com as práticas que você já tem cometido mesmo. Sabe o que Moisés faz nos versos seguintes? Moisés recusa veemente essa proposta de Faraó. Moisés diz: não. Moisés diz: eu não aceito. O Senhor não aceita. Não basta, querido, levantarmos altares a Deus do Egito. Precisamos sair do Egito. Não podemos ficar coniventes com o pecado. Não podemos ser como uns que têm uma vida secular que não condiz com os ensinamentos bíblicos, às vezes cantando algo que não condiz com princípios espirituais. Eu estou servindo a Deus. Você pode estar levantando altares no Egito, mas você precisa sair do Egito. Você precisa sair, não ficar achando que vai servir a Deus lá. 2 Coríntios 6, verso 14, olha o que Paulo está dizendo aqui. Abre aí, Miquel, por favor. 2 Coríntios 6, verso 14. Eu li esse texto na quinta-feira. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Olha o que Paulo está dizendo aos coríntios. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Olha o que Paulo está dizendo. Como é que vocês querem viver a luz misturada com as trevas? Não dá. E que comunhão tem a luz com as trevas? Passa o verso seguinte, por favor. E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Verso seguinte. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que aliança tem a luz com as trevas? Muita gente querendo viver assim, quer servir a Deus, levantar altares para Deus, mas está no Egito, continua no Egito. Essa foi a primeira proposta perigosa de Faraó. Segunda proposta, verso 28, vamos lá. Então disse Faraó: deixai-vos eu ir, para que ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vais muito longe, orai também por mim. Olha que bicho ardiloso. A segunda proposta é: você pode sair do Egito, mas não se envolva muito não vá muito fundo com o seu relacionamento com Deus, não se envolva muito com a igreja, não leia muito a Bíblia, e ele é tão, que ele diz: orai também por mim. Aquele que açoitava, aquele que afligia, agora está se dando de relações públicas, abrindo diálogo, queridos. O diabo faz muito isso conosco, e infelizmente muitos estão vivendo assim, achando que estão servindo a Deus, achando que estão vivendo princípios espirituais. Deixa eu te falar uma coisa muito séria: o Senhor não quer nada pela metade. Ou nós somos do Senhor total e pleno, ou nós não somos. Ou a tua vida é totalmente entregue de corpo, de alma e todo o entendimento, ou você ainda precisa sair do Egito. Você ainda precisa quebrar com os esquemas do mundo. Talvez você precise até de um novo nascimento. Novo nascimento vem de arrependimento verdadeiro, querido. Vem de mudança de rota, mudança de prática, mudança de atitude. Não é só saber. Não, você pode sair, vá, mas não vá muito longe não. A tua caminhada cristã deixa só nos tornozelos mesmo, como eu ministrei ontem. Deixa as águas só no tornozelo mesmo, porque vai ser fácil de você virar as costas.
e voltar para o Egito, e voltar para os prazeres do Egito. Queridos, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de profundidade espiritual, queridos. As águas não podem ficar sempre no tornozelo. Está no tornozelo quando aceitamos a Jesus. É um nível de salvação. Mas depois elas precisam ir evoluindo. Elas precisam bater nos joelhos, na cintura, nos lombos e chegar num nível onde só passa a nada, querido. O que Deus quer para nós é um nível espiritual de profundidade. Muitos vivem no nível raso, um nível superficial, um nível que não temos momentos com Deus ao longo da semana, não temos tempo de intimidade com Deus ao longo da semana. Lá no Antigo Testamento, o templo ele tinha 3 divisões, querido. Tinha o átrio, onde todo o povo podia pisar. O povo chegava e todo o povo entrava ali. Tinha o santo lugar, somente sacerdote entrava ali. O sacerdote recolhia os pedidos do povo, e somente ali no santo lugar só sacerdote. E para o santo lugar, para o santíssimo lugar, havia um véu espesso, veludo separado. No santíssimo lugar, o sacerdote não entrava, o povo não entrava, só entrava o sumo sacerdote. Ali estava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, estava a vara de Arão que floresceu, estava o maná, e ali a presença do Senhor vinha, a ponto de ser tão forte, que o sumo sacerdote ele entrava algumas cordas essas que tinham sinos, porque se por acaso ele estivesse em pecado, a presença do Senhor ia consumir ele ali mesmo, e eles só arrastavam o sumo sacerdote pela corda, porque não podiam entrar. Quando Jesus morre, uma das primeiras coisas que acontece, a Bíblia diz, o véu se rasgou de cima a baixo. O véu não se rasga de baixo para cima numa ação natural. O véu é rasgado do alto para baixo. O que era aquilo? Jesus estava dizendo, não precisa mais ser sacerdote, não precisa mais ser sumo sacerdote. Agora você que pisava só no átrio, eu preciso e eu quero ter um relacionamento contigo. Você pode entrar agora no Santíssimo Lugar. Foi um novo acesso, querido. Jesus morreu para religar as pontes. Por isso a palavra religião no latim é religare, é religar pontes, porque o pecado nos afastou de Deus. Aí Jesus vem, morre por nós e arranca todo o empecilho, e agora nós podemos entrar. A pergunta que fica para mim, eu já tenho acesso à presença do Senhor plena, eu não preciso mais de intermediários. Por que eu continuo no átrio? Por que eu continuo como se houvesse uma porta e nessa porta tem uma placa dizendo, aqui só entra pessoas autorizadas? O Senhor já me deu esse acesso, o Senhor já me deu esse acesso, mas nós continuamos no átrio, querido. Olha, é isso que nós estamos fazendo. Saia do Egito, mas não vá muito longe, não se envolva muito, não se relacione muito, fique vivendo uma vida meia boca espiritual, fique vivendo na mediocridade, fique vivendo no vale do conformismo, fique assistindo culto a culto, sem mudança de prática, de atitude. Você pode sair do Egito, mas não vá muito longe não. Não vá não. Quantos de nós vivemos assim, querido? Quantos de nós vivemos sem termos uma busca, sem nos envolvermos, sem nos entregarmos com interesse de alma, sem nos entregarmos totalmente? Jesus se entregou totalmente por você. Não foi 50%, não foi 60%, foi totalmente. Ele se esvaziou de si mesmo, veio aqui e pagou uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar. E nós vivemos como se ele não tivesse feito nada.
A gente tem intimidade. A gente vê o monte fumegando como via Moisés. O chamado de Deus era: deixa o povo subir. Sabe o que o povo dizia para Moisés? Moisés, sobe só tu, Moisés. Sobe só tu mesmo, Moisés. O povo tinha medo de se relacionar com Deus. Queridos, um profeta pode vir te entregar o que precisa ser entregue, mas entenda, você tem acesso a entrar na intimidade de Deus e receber dele, e ele falar contigo. Nós temos essa intimidade, e essa é uma proposta perigosa. O diabo nos aflige, mas depois nos atrai com as vantagens do mundo, oferecendo prazeres, abrindo a porta da liberdade. Olha, você pode sair, mas não vá longe, volte sempre, desfrute dos prazeres do mundo, desfrute de uma vida de fornicação, desfrute de uma vida de pecado, desfrute de uma vida de pornografia, desfrute cumprindo, fazendo aquilo que você sabe que é errado, mas você está fazendo. Eu não consigo entender como uma pessoa sabe que está numa prática e continua. Nós acatamos essa negociação do diabo. Nós achamos que saímos do Egito, mas na primeira parte e na primeira porta de oportunidade nós estamos satisfazendo as concupiscências da nossa carne, as concupiscências dos nossos olhos, satisfazendo os desejos carnais. Deixa eu te falar de novo, não é esse o evangelho que Jesus prega, e não é esse o evangelho que nós pregamos aqui. Não. É bom chegar na igreja e receber uma palavra de vitória, de bênção, mas é bom quando o Senhor chacoalha a nossa alma e identifica que talvez nós precisamos passar por um novo nascimento de novo, que nós precisamos corrigir coisas erradas. Nós não podemos nos acostumar achando que já largamos o Egito, mas ainda volta e outra estamos satisfazendo os desejos carnais da nossa carne. Evangelho é renúncia, evangelho é abdicação, evangelho é pagar um preço. Eu te pergunto, qual o preço que está pagando? Porque toda vez que tem oportunidade de satisfazer a tua carne, você faz. Que preço tu está pagando? E olha o preço que o meu mestre, o teu mestre, pagou por nós. Preço de sangue. Nós precisamos nos constranger. Nós precisamos, como fez Moisés, rechachar com veemência essa proposta. Não, eu não quero. Não é assim. Sabe o que Moisés diz? Depois nós vamos ver. Moisés responde para Faraó dizendo: nenhuma unha ficará, nenhuma unha. Moisés diz assim para Faraó: não vai ficar nenhuma parte aqui no Egito. Eu vou sair total. Eu vou quebrar todo o vínculo. Eu vou me separar de tudo que me distancia do meu Deus. Não vai ficar uma unha sequer. Essa é a resposta final de Moisés. Deus nos quer inteiro, queridos. Deus nos quer completos. Deus nos quer plenos. Não é pela metade, não, é totalmente. Terceira proposta de Faraó, Êxodo 10, verso 10 e 11. Vamos ler. Êxodo 10, verso 10 e verso 11. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Terceira proposta: você pode servir a Deus, mas a sua família fica. Os homens podem ir, mas a sua família fica. Terceira proposta perigosa, sedutora. Faraó propõe a Moisés: leva o povo, leva os homens, mas deixa as crianças e
deixam os jovens. Nós precisamos lutar pela nossa família, querido. Nós precisamos entender, eu não vou deixar uma vida, vai vir tudo, é separação total. O que o diabo estava insinuando aqui na pessoa de Faraó? Insinuando que viver e seguir ao Senhor é só para os adultos, que o mundo é muito mais atrativo para os jovens, que a igreja não tem nada de atrativo para o jovem, não tem nada de atrativo para os adolescentes, que o jovem tem que viver a sua vida mesmo, que o jovem tem que usufruir dos prazeres mesmo. Era isso que o Faraó estava dizendo, induzindo Moisés a pensar que o culto a Deus não tem atrativo para os jovens, que eles devem ficar no mundo, usufruindo dos prazeres. Mentira de Faraó, travestida de muitas outras propostas sedutoras em nossos dias. Quantos jovens abandonando as fileiras da fé para retroceder ao Egito e viver prazeres transitórios, querido. Querendo viver prazeres, talvez porque nunca viveu, querendo usufruir de coisas, porque o diabo vai tentar atrair, dizendo que a igreja é só para quem passou o cabo da boa esperança, é só para os adultos, é só para quem não tem nada a usufruir mais. Não, querido. Precisamos de jovens apaixonados pelo Senhor, precisamos de jovens cheios da presença do Senhor, jovens que amam o Senhor, jovens apaixonados e sedentos pela palavra do Senhor. Não vamos deixar nossa família, não podemos permitir esse tipo de coisa. Moisés, com firmeza pétrea, resiste à proposta de Faraó. Não abriu mão das crianças nem dos jovens. A nossa família não pode ser dividida. Velhos, jovens, crianças, todos devem estar na presença do Senhor. Todos. Pois o lugar dos jovens desfrutarem a vida e encontrarem plenitude é na presença de Deus. Muitos hoje, jovens, nós fizemos um trabalho ano passado nos colégios, e a gente fazia às vezes um trabalho de 1 hora, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Eu lembro que a gente estava no colégio, fizemos uns louvores, levamos uma palavra, e quando terminou, a coordenadora nos acompanhou, a professora nos acompanhou e disse: é só isso, eles precisam de mais. Você não tem ideia da quantidade de adolescente que está ansioso, a quantidade de jovem que já tentou dar cabo da sua vida. A mulher estava no desespero, querido, clamando que a igreja fosse mais às escolas, que a igreja levasse mais a palavra, que a igreja levasse mais os louvores. Você não tem ideia da quantidade de jovens que hoje está assolado por doenças psicossomáticas, ou porque estão aos poucos perdendo o interesse pela palavra, pelo compromisso com o culto, seduzido pelos prazeres do mundo, pelos prazeres passageiros do mundo. Vá aos homens, vá aos adultos, mas deixa as crianças. Você que é pai, cuide do seu filho, querido. Preste atenção àquilo que ele assiste na TV, aquilo que ele assiste no YouTube, aquilo que ele aprende na escola. Quando o seu filho chegar da escola, converse com ele, veja o que ele aprendeu. Se houve situações confusas, converse com o seu filho sobre a sexualidade dele, que tem lugares que ninguém pode pegar senão o papai ou a mamãe. Converse com os seus filhos. Não confie em todo mundo. Pegue pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso. Cuidado, querido. Nós temos que ter cuidado. O diabo quer pegar no ninho. O diabo quer fazer a cabeça dessas crianças com ideologias do mundo. É nas escolas, é através da mídia,
E muitas das vezes nós, como pai, temos permitido, estamos indo, mas as crianças estão ficando. As crianças estão ficando. A quantidade de coisas em canais do YouTube que são nocivas. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, muita coisa. O meu filho, ele tem aprendido muitas coisas. Meu filho aprendeu as letras antes de ir para a escola, um desenho chamado Numerblocks, os números. Aprendeu a contar de 1 a 100 antes de ir para a escola, com esse desenho. Ele sabe muita coisa de animal. Esse dia do nada ele falando sobre a gente, sobre bioma. Olha, eu digo, menino, tu sabe o que é bioma? Nem eu sei definir o que é bioma. O menino sabia, porque ele assiste desenhos, fala muito de animais, sobre... eu vejo o que ele assiste, eu acompanho o que ele está assistindo. Quando ele está assistindo um desenho novo, nós estamos lá vendo, acompanhando se aquilo é falado coisas, ou se ele vê bruxa, se ele vê fantasma, se ele vê abóbora representando o Halloween. Por várias vezes ele mesmo diz: papai, isso aqui não é de Deus, papai. Ele foi ensinado, querido. Ele é ensinado. Nós não podemos só entregar o celular e deixar que o YouTube eduque a pessoa, não. Tem muito conteúdo bom. Muito. Hoje mesmo a gente viu um vídeo dele, quando ele era novo, ele cantando uma musiquinha que ele aprendeu no YouTube, da igreja. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa nociva. Tudo precisa ser efetuado filtro. Tudo precisa ter esse discernimento. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Por último, capítulo 10, verso 24 e 26. 10, 24 e 26. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Qual era a quarta proposta de Faraó? Vá, mas deixa a grana aqui. Vá, mas deixa os rebanhos aqui. Deixa o dinheiro aqui. Vá, mas deixa os recursos, os proventos aqui. A última cartada de Faraó foi essa, sugerindo para Moisés ir embora, mas deixando para trás o rebanho. Os israelitas serviram a Deus, mas seus rebanhos ficariam no Egito. A resposta de Moisés é corajosa e emblemática, verso 26. Olha o que Moisés responde, verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. É saída total. Total, sem nada parcial. Nem uma unha pode ficar. Não pode ficar nada. Muitos querem adorar a Deus deixando seus bens no Egito. Querem servir a Deus sem consagrar a Deus os seus bens. A Escritura é enfática em dizer que não podemos separar o culto que prestamos a Deus dos bens que possuímos, pois onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Precisamos ter cuidado com as propostas de Faraó. Elas são indecentes e muito perigosas. E eu quero concluir. O louvor pode subir, por favor. O inimigo sempre tentará negociar a nossa fidelidade e o nosso compromisso a Deus. Precisamos entender que Deus nos chama para uma entrega total e sem reservas. Deus não aceita meio termo. Deus não aceita compromissos parciais. Se você está em cima do muro, o muro é do diabo. Ou você pula o muro e não deixa uma unha e passa total e arranca todo o vínculo que você tem com o Egito, aí você vive um novo nascimento.
Se não, se você está indeciso, hoje nós vivemos um tempo que tem muitos simpatizantes do Evangelho. Tem muitos simpatizantes. Pessoas que gostam de ouvir a palavra, pessoas que gostam de ouvir louvores, gospel, pessoas que estão lendo aí devocionais como o Café Deus Pai. Está cheio. Está cheio. Deus não quer simpatizantes, Ele busca discípulos. Que nós saiamos do campo dos simpatizantes, porque o Evangelho é muito bom mesmo, mas o Evangelho é receber Jesus não só como Salvador das nossas vidas. Todo mundo quer um Salvador. Ele precisa ser Senhor. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor é entregar as nossas vidas, é entregar as rédeas da nossa existência, é dizer: Senhor, agora é o Senhor que conduz os meus passos. Senhor, agora eu vivo como se ante os teus princípios espirituais. Salvador todo mundo quer, querido. Que paramos de ser só simpatizantes e nos tornemos discípulos. Discípulo paga um preço. Discípulo tem um entendimento do que é o Evangelho, da renúncia. Entenda, Deus não aceita bem inteiro. Não podemos achar que estamos no Egito como se via Deus lá. Não. O chamado de Cristo é para seguirmos o conselho e o exemplo de Moisés. Moisés recusou as 4 propostas. Nós precisamos fazer assim: recusar as propostas, recusar aquilo que compromete a minha caminhada de fé. E a pergunta que fica para você: você tem negociado algo? Tem alguma coisa sua no Egito? Ou assim como Moisés, você pode dizer: nenhuma unha está lá, nenhuma unha ficará lá. Decida hoje não ceder às propostas do inimigo e viver uma vida abundante que Deus planejou para você. Não há espaço para concessões nesse chamado. Deus nos quer por inteiro, com tudo o que somos e o que temos. Essa expressão nos desafia a refletir sobre áreas em que talvez estejamos negociando. Será que há unhas da nossa vida que ainda estão sob o domínio do mundo ou do pecado? Talvez hábitos, pensamentos, relacionamentos, o nosso tempo, o nosso recurso que ainda está na mão. Relacionamentos que não agradam a Deus, amizades que não agradam a Deus. Queridos, Deus, Ele é um Deus paciente, benigno, longânimo, tardio em graça. Deus, Ele é maravilhoso. Mas às vezes Deus avisa 1, avisa 2, avisa 3, avisa 4, avisa 5. Avisa várias vezes e a gente desconsidera os avisos de Deus. Já preguei aqui sobre isso. A gente pisa o pé no acelerador, quer viver a vida da nossa forma, do nosso jeito, mesmo sabendo que é certo, mesmo conhecendo a palavra. Queridos, eu só digo uma coisa para você: tome cuidado. Tome cuidado com as propostas perigosas do mundo. O nosso Senhor está muito perto de retornar. Eu não sei se você deseja ficar. Eu não sei se você deseja continuar no mundo. Eu não sei se você prefere viver os prazeres momentâneos e passageiros do mundo, ou uma vida eterna com Deus. É isso que está em jogo, querido. Tome cuidado. Hebreus também diz que esse Deus bondoso, benigno, tardio em graça, Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes nós estamos brincando com a graça de Deus, transformando a graça de Deus em libertinagem, pecando,
se divertindo, sabendo que está fazendo errado. É diferente alguém que está pecando sem ter um conhecimento pleno daquilo. Mas você pecar sabendo. Tome cuidado, querido. Não, pastor, Deus é bondoso, Deus é graça, Ele é tudo isso, querido. Mas Ele é um Deus de justiça. Você sabe o que fez Ananias e Safira no início da igreja primitiva, lá no primeiro século? Eles venderam os seus terrenos, porque era assim que a igreja primitiva foi estabelecida. Todo mundo vendia o que tinha e entregava aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira venderam e combinaram entre si: olha, vamos dizer que está me entregando tudo, mas vamos entregar uma parte. Chegaram e entregaram para Pedro. Pedro, na mesma hora, confrontou eles. Sabe o que a Bíblia diz? É no Novo Testamento que eles expiraram e morreram, queridos. Nós precisamos parar de brincar com a igreja, com o pecado, com as práticas, pecando de forma deliberada, pecando de forma proposital, sabendo que está fazendo erro e continua no erro, sabendo que está na prática. Está fazendo o que para mudar? Aí ele vai: que preço tu está pagando? Não está pagando preço nenhum. Não me diga que você está pagando preço. Não me diga que você está posicionado. Você não está pagando nenhum preço. Pagar preço é cortar qualquer tipo de relação. Aí é pagar o preço. Aí é pagar o preço. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu nunca contei aqui para vocês. Eu nasci na igreja, mas na minha juventude, adolescência, quando eu já era jovem, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Passei acho que 5, 6 anos afastado dos caminhos do Senhor. E foi assim que eu conheci a minha esposa. Eu não conheci ela na igreja, eu conheci ela no mundo. Depois eu vou contar para vocês como nos conhecemos dentro de um ônibus, tá? Ela me viu, me achou bonito, paquerou comigo, depois eu conto mais. Nós nos conhecemos dentro de um ônibus lá em Fortaleza. E nós começamos a ter um relacionamento, passou-se meses e tal. E depois de algum tempo, nós já estávamos morando juntos. Nós já estávamos vivendo na mesma casa juntos, tendo relações e vivendo juntos como um casal. Sem um casamento, sem uma aliança, sem nada disso. E eu, como alguém que tinha nascido na igreja e tinha fome, eu às vezes tentava evangelizar. Dei o CD da Cassiane para ela, olha aí. Dei o CD do Novo Som para ela. Mas como pregar o evangelho sem autoridade, querido? Não tem condição. E olha como Deus é maravilhoso. Um dia o nosso relacionamento, que já tinha passado por algumas situações, Deus deu um sonho para ela. Um sonho a qual ela aceitava Jesus. O sonho era muito forte. Uma mulher via ela dentro de uma farmácia e dizia assim para ela: olha, se você não aceitar Jesus, você vai morrer. Era desse jeito. E ela disse que sentia o fôlego dela indo embora, como se ela estivesse morrendo. Mas no final ela é como se aceitasse. E ali ela volta à vida. Eu estava no trabalho, ela me ligou, me contou esse sonho, eu chorei. E como um bom assembleiano eu disse: isso é mistério. Isso é mistério de Deus. Ao longo dos dias nós nos questionamos. Ela perguntava: por que Deus deu um sonho para mim que não entendo e não deu um sonho para você que já tem um certo conhecimento? Eu disse para ela: se Deus tivesse dado um sonho para mim, você não teria sido impactado. Mas como Ele deu para você, eu entendi tudo. Aquele dia, poucos dias depois, nós voltamos, começamos a ir para a igreja. Naquele dia eu me reconciliei aos caminhos do Senhor.
Não era a placa que eu desejava, porque eu pensava em voltar para a Assembleia, era a minha igreja mãe. Fui algumas vezes, mas não conseguimos chegar e nos adaptar ali. E acabando que nós fomos para outra igreja, nos reconciliamos. Na hora do apelo eu me levantei, me reconciliei com Jesus. Ela não sabia o que estava fazendo, que ela não tinha qualquer prática. Achou que era o momento de todo mundo se levantar. Ela ficou de pé também. E eu olhei para ela e disse: eita, aceitou Jesus, fiquei na minha. Quando terminou o culto, eu digo: parabéns, você aceitou Jesus. Ela não quer aceitar Jesus. Aceitou Jesus. Aceitou Jesus de tabela. E ao longo do tempo nós começamos a nos relacionar. E ela começou a ficar muito mal, porque nós vivíamos uma vida de pecado. Nós vivíamos uma vida, apesar de estar na igreja, mas nós estávamos longe. Estávamos levantando altares para Deus no Egito e achando que estava servindo a Deus lá. Mas não era isso que Deus queria. E Deus começou a gerar muito incômodo naquilo, principalmente nela. Gerar esse incômodo, essa insatisfação. Até o ponto de nós chegarmos com a nossa liderança e dizer: olha, nós vivemos assim, assado, e nós não queremos viver essa prática. Os nossos líderes nos apoiaram e disseram: então vocês vão viver até o casamento no período de santidade. E assim nós fizemos, Deus. Nós pagamos um preço. A partir daquele dia nós não tínhamos mais qualquer tipo de relações. Nós estávamos vivendo em santidade espiritual. Até o dia que nós casamos no cartório. E não só aí, quando nós fomos abençoados na igreja pelo pastor. Aí a partir daí, nós estávamos numa aliança com o nosso Deus. Nós pagamos o preço. E depois disso, o Senhor começou a fazer muitas coisas na nossa vida. E era tão rápido que as coisas aconteciam que nós mesmos nos admirávamos. E Deus uma vez disse para mim: filho, o tempo que você ficou fora dos meus caminhos, você perdeu tempo. E agora eu tenho pressa. E eu vou acelerar o negócio. E ele acelerou. E nós vivendo consoante a palavra de Deus. Nenhuma unha ficou nojenta. Se você quer ter uma vida com Deus, é esse o preço que nós pagamos. Eu não quero induzir ninguém a fazer nada. Isso foi algo que nós sentimos, que nós estávamos distantes, que não era isso que queríamos. Chegávamos na igreja e ficávamos constrangidos, chorávamos, porque sabíamos que não era aquilo que Deus queria para nós. Deus trabalha com alianças. Deus trabalha com compromisso. E nós entendíamos que precisávamos corrigir essa rota. Não adianta, querido, escutar a palavra e entender e não aplicar na nossa vida. Tiago diz que deixamos de ser somente ouvintes, mas sejamos praticantes. Praticantes. Cada um tem um tempo, cada um tem um processo. Mas se Deus está falando contigo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Como Isaías disse para o rei Ezequias: arrume a sua casa. Arrume a sua casa. O que tiver para colocar em ordem, coloque. A área que tiver desajustada, desalinhada, coloque em ordem. Aquilo que tem te incomodado, assim não tem. Que toda escama dos teus olhos cai. Tem gente com escama. Que toda escama dos teus olhos cai. Que você chegue ao pleno conhecimento do que Deus quer. E o que Deus quer é isso aqui. Nenhuma unha vai ficar. Ah, vá, mas você volta, não se envolva. Não. Senão nós estamos no mesmo tempo, querido.
Senão nós estamos servindo a Deus, servindo ao mundo. Não dá para servir dois senhores, não dá. Ou você serve a um, ou você serve a outro. O nosso Deus é zeloso. Algumas pessoas dizem que Ele é ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não pense que Ele vai aceitar qualquer uma dessas propostas. Ele disse veemente para Moisés: não, Moisés, nenhuma unha ficará no Egito. E eu posso te dizer uma coisa: se você fizer aquilo que Deus te orientar, Deus vai te recompensar. O nosso Deus é um Deus que Ele recompensa. A Bíblia diz que Ele honra os que os honram. Mas nós não queremos ser honrados, queremos ser abençoados. Isso em tudo, queridos. Hoje eu estava vendo um testemunho de alguém que doou algo para uma pessoa, um dinheiro. Ele doou R$1.000 a uma pessoa. E dias depois ele recebeu um pagamento 20 vezes ao valor de R$1.000. Essa pessoa que ele doou R$1.000 não tinha nada para comer, mas tinha outra pessoa com fome, ela tinha R$20. Ela deu os R$20 à pessoa. 20 vezes 50 dá 1.000. Ela recebeu R$1.000. O nosso Deus é um Deus que trabalha com uma lei de semeadura. Ela não falha. Aí a gente quer ser abençoado financeiramente, espiritualmente, vivendo ainda no Egito. Aí não dá. Deus não vai lhe abençoar aqui. Você vai viver paralisado, travado, passa ano, entra ano, situação não se resolve, nem progride.